Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde, quando você está ouvindo essa mensagem. Hoje eu quero falar sobre quando somos salvos. Nós dizemos que todos os nossos pecados estão perdoados. Eu coloquei minha fé no Evangelho e agora eu vou para o céu. Mas a gente não faz muita coisa. A gente vai para a igreja de vez em quando, a gente ora de vez em quando, a gente lemos a Bíblia de vez em quando, e nós não temos uma compreensão completa do que nós temos em Cristo. Então o tema da minha mensagem é o que nós temos em Cristo. Nós somos abençoados só em ser salvos. Eu não acho que nós reconhecemos de que somos salvos por tudo que nós temos em Cristo. Então eu vou falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu vou mencionar é sobre nossa salvação. Por favor, se você tem sua Bíblia, abre para Gálatas 3:26. Eu vou ler para vocês. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Como? Pela fé em Cristo Jesus. Aí nós vemos nossa salvação. Não é pelas obras que nós temos feito, ou frequentamos uma igreja, ou batismo de água, ou dando dinheiro. É pela fé somente em Cristo somente. Em salvação nós confiamos completamente, confiamos em Cristo, em sua obra consumada na cruz do Calvário por nós. Ele morreu por nós, ele é sepultado nele, e 3 dias depois, ele, glória a Deus, ressuscitou. Isso se chama o Evangelho. E nós colocamos nossa fé nisto, e nisto somente. E quando nós fazemos isso, diz aqui que nos tornamos filhos de Deus. Agora, se tornar um filho de Deus, significa o quê? A justiça de Deus respondeu nossa fé. E naquele exato momento, Deus perdoou todos os nossos pecados. Deus legalmente nos declarou justificados e colocou em nossa conta a justiça do seu Filho, perfeito e sem pecado. E tudo isso nos faz aceitos no amado. Aceitos no amado. Nos faz aceitos em uma posição justa perante de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Isso aconteceu no momento em que a fé aconteceu. Em segundo lugar, eu quero que vocês entendam que nós temos uma identidade nova em Cristo. Gálatas 3:27. Todos vós fostes baptizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Aqui é nossa nova identidade, sendo baptizados em Cristo, colocados em Cristo. E quando nós somos baptizados em Cristo, nós vestimos de Cristo. Essa é a nossa nova identidade. Agora, isso não é batismo de água. A água não pode nos colocar em uma união espiritual. É o batismo do Espírito. 1 Coríntios 12:13. Porque por um Espírito, todos nós fomos baptizados em um corpo, quer sejamos judeus, quer gentios,
quer sejamos escravos ou livres, e todos foi dado beber de um só Espírito. Então, baptizados em um corpo, um só corpo, e Romanos 12:5 nos diz que somos um só corpo em Cristo. Em Cristo. Isso é o que aconteceu. Eu coloquei minha fé em Cristo e o Espírito Santo me tirou de Adão com todos os meus pecados e me colocou em Cristo. E sendo em Cristo, agora eu tenho essa nova identidade. Eu estou no corpo espiritual de Cristo. Quando eu penso sobre isso, eu penso sobre de que Deus me resgatou. Quando o Pai olha para mim, Ele vê seu Filho primeiro, e depois Ele me vê. Ele vê a justiça do seu Filho ao nosso redor, nos fazendo aceitos no amado. Amém? Amém. Agora, sendo que eu tenho a minha salvação, eu tenho uma nova identidade em Cristo. Isso quer dizer que a minha identidade velha se foi. Se foi. Eu não tenho aquela identidade mais, porque agora eu tenho essa nova identidade. O que Ele nos criou para ser. Agora é para nós vivermos essa nova identidade. E isso nos leva a viver piedosamente, para o esforço piedoso. Em outras palavras, deve ser natural, sendo que eu estou em Cristo, salvo, tendo essa experiência com Ele, e como resultado disto, eu devo ter algum fruto na minha vida. Algum fruto na minha vida. Devo ter esforço piedoso, obras piedosas que estão acontecendo. Como alguém falou, sem mudança não há uma conversão. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que nós andássemos nelas. Criados aonde? Em Cristo Jesus. Em outras palavras, em Cristo, eu estou em Cristo, porque eu estou em Cristo, devo ter uma nova vida em Cristo. Uma vida nova, que está querendo viver uma vida santa. Para sermos igual à posição que nós temos. Para sermos igual à nossa nova identidade. Ele declara isso em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. E o que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Isso somos nós. Nós somos um povo peculiar, porque nós somos diferentes do mundo. Diferentes. Nós estamos nele. Ele está em nós. E por causa da sua presença, eu vou querer viver piedosamente. Colossenses 2, 9 e 10. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder.
Em outras palavras, quando nós somos salvos, somos colocados em Cristo. E sendo que Ele, Cristo é completo, Ele me faz completo nele. Sua morte se torna a minha morte. Seu sepultamento se torna o meu sepultamento. E sua ressurreição se torna a minha ressurreição. Eu estou completo agora nele. E não precisa mais alguma coisa. Eu não preciso o que todas as igrejas estão querendo fazer para ter tudo. Eu tenho tudo, porque eu estou em Cristo. Amém? Tudo necessário para a minha jornada nessa dispensação da graça. Nesse tempo, a vontade de Deus para a minha vida, tudo que eu vou precisar, cada provisão, eu tenho na pessoa de Jesus Cristo. E alguém deve dizer, Amém, Amém. Como crente em Cristo Jesus, eu não devo praticar o pecado, ser associado com o pecado, com nossa identidade nova, porque isso não é consistente, não é coerente com quem eu sou, quem nós somos. Isso não é consistente, coerente com quem nós somos em Cristo Jesus. Isso não é consistente, coerente com minha vida nova em Cristo. E quando você vê um policial de uniforme, e ele está desobedecendo a lei, está errado, porque é inconsistente com quem ele é. E como filho de Deus, quando eu peco, isso é inconsistente com quem eu sou em Cristo. Isso não deve acontecer. Por exemplo, Efésios 5:3 diz, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Tendo pecado em nossa vida, é inconsistente como filho de Deus. E esse versículo nos diz nossa identidade, nos diz nosso novo nome, santos. Somos santos. Nós não temos de esperar e eles fazem uma votação depois de morte para ver se você se torna um santo, como a igreja católica faz. A palavra santa só significa ser separado para a santidade. Somos pessoas santas, porque estamos em um Deus santo. Então o pecado é inconsistente, incoerente com nossa nova identidade. Efésios 5:4, nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos, que não convém, mas antes ações de graça. Em outras palavras, aqueles pecados não são consistentes com quem eu sou agora em Cristo Jesus. Que posição maravilhosa! Em Cristo Jesus. Efésios 5:8, porque em outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E como resultado disso, andar como filhos da luz. Antes de sermos salvos, éramos associados com as trevas e práticas do pecado, das trevas em nossa vida. Mas agora em Cristo, nós somos associados com a luz.
porque Cristo é a luz do mundo. Porque nós estamos nele e ele é a luz, devemos brilhar como luzeiros nesse mundo corrupto e perverso. Nós somos a única esperança que Deus pode usar nesse mundo perdido. Amém? Agora, quero que vocês vejam alguma coisa. Antes de sermos salvos, antes, descrentes, éramos em Adão. Nossa posição era em Adão. E sendo em Adão, tinha suas consequências. A primeira coisa é que tinha condenação. Condenação. Éramos condenados. Era a nossa posição sendo em Adão. Porque isso nos fez pecadores. E o salário do pecado é a morte. Éramos condenados por causa do pecado. Debaixo da condenação, éramos debaixo do pecado. Romanos 3:9. Então o que? Somos melhores do que elas? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes, tanto judeus como gentios, todos estão debaixo do pecado. Deus tem que julgar o pecado. E nós éramos debaixo do pecado. Gálatas 3:22. Mas a Escritura concluiu todos sob o pecado, que a promessa pela fé de Cristo Jesus possa ser dado aos que creem. Note, esse é do Bíblia King James, tem uma aqui atrás. A promessa pela fé de Jesus Cristo, quer dizer, pela fidelidade de Cristo Jesus, possa ser dados aos que creem. Essa é a nossa fé, aos que creem. Agora, as Bíblias que não são do King James, têm a nossa fé em Jesus Cristo. Quando deve ser a nossa fé? A fé de Jesus Cristo. Se você não é salvo, está condenado, porque você está debaixo do pecado. E o pecado tem que ser julgado. Também nós não temos justiça. Romanos 3:10 diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo. Não, nenhum. Quantos? Nenhum. Filipenses 3:9, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas o que vem pela fé, de novo, pela fé de Cristo, a fidelidade de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Tem 5 passagens na carta de Paulo, onde as outras versões têm a nossa fé em Jesus Cristo, e deve ser a fé de Cristo. Ele me deu sua justiça, e por isso ele disse em 2 Coríntios 5:17, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Nossa própria justiça é como o trapo de imundícia, porque fizemos para nossa glória e não para a glória de Deus. E nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Não somente éramos descrentes, nós éramos inimigos de Deus. Agora, eu não descobri que eu era, como descrente, inimigo de Deus, até depois de ser salvo e lendo e estudando a palavra de Deus, eu descobri que eu era, e todo descrente é, inimigo de Deus. Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, antes de nos tornarmos crentes, éramos inimigos de Deus. E a maneira que éramos, e também éramos debaixo da abominação. Abominação. Nosso estilo de vida era podre, fedeu perante Deus. Era uma irritação para o Deus Todo-Poderoso. Éramos uma abominação perante Deus. Quando éramos descrentes, era uma posição terrível, terrível. Como resultado disso, éramos escravos do pecado. Romanos 6:20, porque quando éramos servos do pecado, estáveis livres da justiça. Até nós gostamos, como descrentes, gostamos do pecado. Alô? Mas só por um tempo. Éramos mortos para a justiça. Versículo 21, e que frutos tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. A maneira que nós vivemos nunca trouxe vida, mortos para coisas de Deus, e só vivendo para nós mesmos. E também nós seguimos a política do mal de Satanás. Efésios 2 e 3. Nos quais, no passado, caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivemos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos uma abominação perante Deus, o Deus Todo-Poderoso. Alguns de nós não cometemos o que alguns cometem, mas apesar disso, um pecado é uma abominação a Deus, que é santo, perfeito e sem pecado. Mas a maioria de nós peca muito e devemos nos envergonhar disto. Devemos ser cheios de gratidão por tudo que nós temos em Cristo Jesus. E quando nós aprendemos tudo que nós temos em Cristo Jesus, nós vamos dar glória a Ele. Ele diz que não somente somos debaixo da condenação e abominação, nós somos alienados de Deus também. Significa que nós somos duas vezes mortos como gentios na carne. Em primeiro lugar, éramos mortos espiritualmente. Não tínhamos vida de Deus em nós. Como crentes em Cristo, nós temos a vida de Cristo, de Deus em nós. Em segundo lugar, éramos mortos fisicamente, porque éramos uma parte de um grupo de gentios alienados. Éramos separados do programa de Deus, que Deus estava fazendo para Israel. Alienados espiritualmente, mas também fisicamente, sem ser parte de qualquer concerto, aliança, sem esperança, alienados, sem esperança e sem Deus. Efésios 2:12. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos
ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E também nós pertencemos a Satanás. Nós pertencemos a Satanás. Salvos, nós pertencemos a Deus. João 8,14 diz: vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e o pai dela. E como nós éramos, até nós sermos salvos. E quando fomos salvos, Colossenses 1,13 nos diz, ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. 2 Timóteo nos diz, 2, versículo 26, e voltem a ser livre dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Falando sobre crente. Era a maneira que éramos. Quando o diabo quis algo de nós, a gente perguntou: qual a altura que você quer que eu pule? Porque ele estava nos dando os desejos da nossa carne. E a gente quis seguir isso, certo? E quando a gente estava fazendo isso, ele estava nos levando mais longe de Deus. Também diz que éramos bons cidadãos do reino de Satanás e nós cooperamos. Eu vou ler Efésios 2 e 3 novamente. Nos quais, no passado, caminhastes conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempo passado, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Satanás, escute bem, Satanás é o Deus D minúsculo, o Deus D minúsculo desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo. Ele está em controle desse mundo. Satanás, com a permissão de Deus, mas ele está em controle. Versículo 2, conforme o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, falando sobre nosso comportamento. Ele sabia o que nós estávamos querendo. Eu nasci um pecador, todos nós nascemos pecador. Eu vivi como um pecador e por causa disso eu tinha condenação, eu tinha abominação, eu tinha alienação. Isso era nosso lugar em Adão. Mas graças a Deus, ouvimos as boas novas. Nós ouvimos que Cristo quis nos resgatar da nossa posição em Adão. Então ele enviou seu único filho, que morreu na cruz por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, todos os nossos pecados. E sepultaram ele. Ele ressuscitou dentre os mortos e nos diz hoje, ele nos ama tanto que nos comprou, dando seu único filho. E se você depositar sua fé na sua
obra consumada na cruz do Calvário. Deus fala, eu vou lhe salvar. Eu vou tirar você da sua posição em Adão. Eu vou colocar você no meu Filho, Cristo Jesus. E quando eu estou em Cristo, é completamente diferente. Amém? Completamente diferente. Porque em Cristo, seu sangue, sua morte, sepultamento e ressurreição me dá justificação. Agora eu estou justificado perante Deus por causa de algo que eu fiz? Não. É por causa do que seu Filho fez por mim. Eu creio nisto. Romanos 5:9 nos diz: portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Em capítulo 8 de Romanos, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação para aquelas que estão em Cristo Jesus. Que estão em Cristo Jesus. Eu não estou nessa condição mais em Adão. Agora eu estou justificado aos olhos de Deus por causa da obra de Cristo. Faz sentido? Faz. Não somente isto, eu tenho santificação em Cristo, que significa separado para a santidade. Antigamente, eu era separado em Adão. Agora eu estou separado para a minha identidade nova em Cristo Jesus. Ele diz em 2 Tessalonicenses 2:13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Sempre dar graças a Deus por vós. Irmãos amados do Senhor. E nós somos irmãos e irmãs amados do Senhor. Porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e convicção da verdade. Amém? O Espírito de Deus interveio por nós. Nos convenceu do nosso pecado e também nos convenceu de Cristo e sua obra por nós. Amém? E também em 1 Coríntios 6, no versículos 9, 10 e 11, eu vou ler para vocês. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infemiados, nem os abusadores de si mesmo, como o sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas, escute bem, fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. E alguns de vocês têm sido isso no passado, mas vocês não são mais isso. Quando você vem com fé, você não é mais isto. Eu tenho sido separado da vida de pecado e dado uma vida nova, piedosa para viver. E Ele está lá, em mim, para viver sua vida e através de mim. Ele nunca me pediu para fazer isso sozinho, porque ser santo como Ele, o que Ele quer, ser santo como Ele. Eu nunca me pude fazer isso sozinho.
para ser santo como Ele, de acordo com as Escrituras. Eu vim para resistir, morar em você e viver em você, para ajudá-lo para ser tudo o que Deus quer que você seja. E quanto mais você submeter a Ele, mais você vai ser o que Deus quer que você seja. E a última coisa é reconciliação. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sendo que eu estou em Cristo e Ele está em mim, através do Espírito, eu tenho a vida de Cristo vivendo em mim. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. A razão por que eu posso fazer a maneira de Deus é por causa dele. Temos reconciliação e restauração. Porque disse que toda justiça que eu fiz era como trapo de imundícia. Não era nada. E todas as posições e ações que estavam me enviando para o inferno, Deus restaurou para poder ter a posição certa e a vida certa e a vida com Ele. Amém? A vida com Ele. E tudo tendo fé do Evangelho, a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho. Tendo fé no Evangelho, que Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. 1 Coríntios 15, 1, 2, 3 e 4. Paulo fala do Evangelho que vos tenho pregado, pelo qual também sois salvos, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que foi sepultado, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E segundo as Escrituras, não de acordo com Douglas, eu não sou ninguém, mas de acordo com as Escrituras, que não tem erro. Por isso nós cremos nisto. Você coloca sua fé nele, um ato da sua parte. Eu sou pecador, eu não posso salvar a mim mesmo, mas eu creio que Cristo fez tudo isto e sua obra é suficiente para isso, para me dar vida eterna. E quando eu digo, eu creio com todo o meu coração, BUM! Aquele momento, eu sou salvo. Do que Deus me resgatou? Da condenação, abominação, alienação. Ele me deu sua justiça, justificação, santificação, reconciliação, restauração. Eu creio que algumas vezes nós esquecemos de louvá-lo e agradecer-lo o suficiente por tudo que Ele tem feito por nós em Cristo Jesus. Nós temos essa identidade nova sendo em Cristo. Somos como José. Lembra quando ele foi vendido e finalmente temos ele no Egito como escravo? E como escravo, ele tinha que fazer como os mestres haviam pedido. E quando nós éramos em pecado, nosso mestre, o diabo e seus obreiros, realmente nos falaram o que fazer e nós submetemos a ele. Agora, depois que José foi dar um relacionamento com o Faraó deu seu anel para ele, e agora, por causa da posição de José, ele não tinha que agir
como um escravo. Ele não tinha que fazer o que todos mandavam. Ele só fez o que era certo, que Faraó falou para ele fazer. E assim nós fazemos somente o que Deus nos manda fazer. E quando fazemos isso, nós somos abençoados por Deus. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida a mim não foi em vão. Eu não vou ser como os 10 leprosos que foram curados. 9 delas andaram no seu caminho. E somente um voltou e disse: Deus te adoro. Deus te adora. Assim são muitos crentes que têm esperança de salvação, são tirados do seu passado, eles saem como 9 leprosos. Você entende e reconhece o significado da salvação, o que aconteceu na sua vida. E quando o pastor levanta, ele tem que quase bater com um pau para conseguir você fazer. Olha para cima, dá a Cristo seu tudo. E tem que implorar crentes para fazer isso. Crentes devem fazer isso automaticamente, porque dentro delas tem essa regeneração. E estão tão agradecidos, que não vão permitir que a graça de Deus seja em vão na vida deles. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça que foi concedida a mim não foi em vão. Vamos orar. Pai, nós te amamos hoje. Obrigado por sua palavra. Obrigado pela nossa salvação, nossa identidade nova. Nossa velha natureza em Adão se foi. Agora nós temos nossa nova identidade em Cristo. E que nós, como cristãos, recebemos o que temos em Cristo. Mas também queremos viver coerentes e consistentes com nosso nome, para vivermos de acordo com nossa posição, nossa identidade em Cristo. Senhor, se tiver alguém me ouvindo que ainda não é salvo, ele ainda está em Adão e está seguindo tudo o que a natureza velha, o mundo e Satanás estão dizendo, para ele fazer e seguir. Você diz: eu não quero mais, eu quero Cristo, eu quero uma vida nova. Eu oro que o Senhor trabalhe no coração dele, agora mesmo. E se você está me ouvindo, eu vou dar essa oportunidade simples. Se você está fazendo isso com todo o seu coração, se você está crendo nisso, eu quero que você faça essa oração. Se você crê, se não crê, não ore. Mas se você está crendo, somente diga essa oração simples. Querido Deus, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que Cristo Jesus é seu Filho. E que Ele morreu por meus pecados. E ressuscitou dentre os mortos. Ó Deus, da melhor maneira que eu sei, eu te peço para me salvar, pelo amor de Jesus. Eu creio. E se você orou assim, e quis dizer o que você falou, quantos estão prontos para dizer: pastor, eu creio. Amém. Obrigado a Deus. Te louvamos. Deus, amamos você. Amém.